Vai começar. Dum, 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 dum. Boa noite para vocês, bem-vindos a mais uma live nossa. E hoje o papo é super legal. Aliás, todo papo aqui é super legal. É porque hoje a gente vai falar de novo, sabe por quê? Por que você cai em ciladas amorosas? Live muito interessante, porque o que acontece? Muita gente fala pra gente nos nossos atendimentos. Eu não entendo por que eu tenho dedo podre. Eu não entendo por que eu começo a me envolver com as pessoas. E aí, de repente, quando eu começo a me envolver com as pessoas, o cara some. Ou eu tô, de repente, mega apaixonada e o cara tá longe. Ou eu tô super envolvida e o cara não tá perto, não liga. Começa a acontecer um monte de coisa e a pessoa não sabe por que tá envolvida nesta caca emocional. E às vezes eu entro em um relacionamento, aí antes de virar namoro, o cara vaza, eu não entendo o que aconteceu. Tava fluindo tudo tão bem. Tudo tão bem. Tava tudo tão legal, aí de repente o cara apareceu namorando com outro aqui. Boa noite, dona Ju. O pessoal tá entrando aqui e na outra rede. Então, assim, só pra gente se situar, na quinta-feira passada, por enquanto a gente tem feito as lives nas quintas-feiras, às 20 horas. Pode ser que em algum momento mude, mas por enquanto tem sido às quintas-feiras, às 20 horas, para vocês se programarem aí e participar ao vivo com a gente. Mas a gente avisa se mudar o horário. Por Fica quê? tranquilos aí. Porque assim, tem lives que não ficam salvas, tá? Ou às vezes não, aqui no TokTok não fica salva. No Insta, às vezes a gente consegue, mas às vezes a gente tira do Insta, deixa só no YouTube. Às vezes a gente tira de todos os canais. Por quê? Porque às vezes vira uma aula bônus do nosso curso, às vezes é uma aula do nosso curso. Por isso que é legal vocês estarem sempre presentes. Por quê? Porque vocês podem estar aqui diante de uma aula que outras pessoas irão pagar por ela, ok? Tem que entender aqui, tem que entender que essa live aqui, gente, o conteúdo que a gente passa aqui é conteúdo que a gente faz nos nossos atendimentos, é de coisas que a gente já estudou, estudou várias coisas e então assim, é uma oportunidade que vocês têm de aprofundar em algum assunto que vocês estão passando por um dilema. Aqui, no IG, essas lives têm me ajudado bastante, ficamos muito felizes em saber, porque faz parte da caminhada a gente aprendendo cada vez mais. Esse é o propósito do Manual da Vida Incrível. Eu e a Agatha, nós criamos esse canal com essa ideia de tornar o conhecimento acessível para você que está sendo feita de trouxa aí em relacionamento, para você que fica caindo em cilada amorosa, para você que fica sem entender por que de repente os carinhas ficam te enrolando, não dá o próximo passo, você começar a entender por que isso acontece na tua vida, porque existe uma participação sua nessa dinâmica. A live de hoje é exatamente por isso, a gente vai tratar um pouco de um dos diversos motivos pelos quais mulheres acabam caindo em armadilhas emocionais, ficam presas com embustes, os famosos homens embustes, que não te chamam para uma coisa mais séria, ficam te cozinhando, ficam te enrolando, te deixam confusa, te deixam insegura, te deixam se sentindo perdida dentro de um negócio que você não sabe definir. Se é relacionamento, se é pegação, se é ficação, se vai dar o próximo passo. Sabe assim, quando você não sabe o que está acontecendo, que você está ali num limbo, às vezes não dá, né, para poder... às vezes a gente não consegue identificar o que está rolando de fato. Então é isso que a gente explica aqui. Com mais clareza, né, a gente pega aquelas teorias lá e transforma isso de um jeito mais tranquilo, mais simples de ser entendido, porque a gente, podendo simplificar, para que a gente vai complicar, não é mesmo? Na semana passada a gente falou sobre dedo podre, gente. Assim, isso. Existem determinadas condições onde o seu dedo podre, né, aquele dedinho que você só escolhe as pessoas erradas para tua vida, ele funciona. A gente explicou muito sobre isso na live passada. Quem quiser assistir aqui do Pique-Poc, vai lá ou no IG ou no YouTube, porque a live tá lá na íntegra ainda, tá bom? Então, daqui a pouco acabou essa live, você vai lá e assiste. Aliás, maratone é o nosso canal, que tem muito conteúdo bom. Nós temos 60 e essa live 64, 60 lives, né? Porque nós temos 60 lives falando de diversos assuntos, alguns a gente tirou do lá, quando a gente colocou, viram conteúdo pra gente, nós somos terapeutas, a gente vai se apresentar, aproveitar os dias para se apresentar. Nós somos terapeutas, nós trabalhamos com relacionamentos e dentro dos nossos atendimentos a gente tem diversos produtos, desde atendimentos até cursos e tudo mais, e a gente aproveita muito do que a gente coloca aqui, por quê? Porque a gente estuda,
A gente aplica isso no consultório, nos O atendimentos. que não funciona a gente nem fala. O que não funciona a gente nem fala. O que funciona a gente conta pra vocês. E a gente digere e traz para cá e muitas vezes vira um conteúdo e a gente então coloca nos nossos cursos. Mas antes, obviamente, muita coisa a gente traz para cá para bater um papo com vocês e para dar oportunidade à pessoa, às vezes não está no momento que ela consegue fazer um aporte, alguma coisa, tudo bem, aguarda o momento certo, tudo bem, vida que segue, vamos lá. Então, vamos começar, né, o assunto? Primeiro, antes de tudo... Antes da gente entrar nesse contexto, né? Vamos nos apresentar. A gente já falou do Manual da Vida Incrível. Esse canal para mulheres foda, mulheres fantásticas, mulheres que são a fim de dar um rumo para a sua vida, que é o que a maioria das mulheres que nós atendemos. São mulheres que sabem o que querem, que estão, ou então que pelo menos estão em busca de algo mais na vida, que são mulheres com cultura, com conhecimento, são mulheres que querem algo mais e ficam perdidas nesses jogos que acontecem, que os homens embuches fazem e prendem vocês nessas ciladas emocionais em que você acaba se sentindo feita de trouxa numa relação. Então, esse é o Manual da Vida Incrível, um canal focado para você, mulher, que quer dar o próximo passo, não está entendendo o que está acontecendo de rolo na tua vida e está a fim de dar uma direção. Então, esse é o canal Manual da Vida Incrível, criado pela Agatha e por mim. Eu vou me apresentar aqui, pode ser? E depois a Agatha se apresenta. Meu nome é Kleber, eu sou terapeuta, tá? A gente traz diversas formações, mas basicamente é isso. E sou principalmente, e importante para vocês, o famoso embuste, só que aposentado. Eu era aquele cara que ficava enrolando as mulheres com N joguinhos, N coisas que faziam as mulheres se sentirem confusas. Então, eu costumo falar sempre... Tá arrependido? Arrependido pra caramba. Porque eu fiz muita mulher legal, muita mulher boa, sofrer de forma desnecessária. Não por maldade necessariamente, que o embuste não é necessariamente uma pessoa má. O embuste é um homem perdido. Isso. E ao ser um homem perdido, ele te joga na confusão dele. Então, o que vocês têm que entender? É que eu sou um aliado de vocês, porque eu conheço dessas técnicas, eu conheço desses rolos e tudo mais, e, junto com a Agatha, nós resolvemos trazer muito desse conhecimento para vocês, de amigos meus, que estão em outras fases da vida e falam, pô, velho, você está entregando todo o jogo. Como assim? Tem cara que já veio reclamar com o Você está entregando o jogo todo, pô, tá complicando a nossa vida. Eu falei, esse é problema de vocês, porque vocês não têm que estar fazendo o que vocês estão fazendo. Entendeu? Ficar nesse joguinho junto com a mulherada. Então essa é a nossa bandeira. Olha só, eu sou a Agatha Six também, sou terapeuta, trabalho com várias abordagens técnicas aí, mas o mais importante é que eu sou a ex-dedo podre. Então assim, eu sei o tipo de confusão que muitas mulheres acabam sentindo, o tipo de turbilhão de sensações e pensamentos que essas mulheres ficam do tipo, o que esse cara quer, ou o que será que ele não quer? Ou do tipo, com medo de se entregar, com medo de sentir, com medo de abrir mão do controle e abrir o coração novamente, porque eu já quebrei tanto a minha cara que eu ficava extremamente desconfiada pra abrir e me entregar de novo. Inclusive, Kleber e eu, quando a gente se conheceu, não tínhamos esse conhecimento, a gente não estudava, né, esses temas, e a gente se juntou, se conheceu e se uniu pelos motivos errados, né? Cagado com cagado da match, né? Então, começamos assim, mas a gente se considera um casal de muita sorte, por quê? Porque a gente decidiu estudar os dois juntos. E isso é muito raro. Então, qual que é a nossa missão? Mulherada que tá solteira tem a chance de estudar sobre relacionamento antes de entrar num novo relacionamento. Olha que privilégio. Por quê? Porque assim você evita tanta dor de cabeça. Muita. Mas tanto sofrimento, mas tanto perrengue, que se eu fosse vocês, eu faria isso de estudar com calma, principalmente as que ainda estão solteiras, pra quando decidir entrar numa relação, entrarem de cabeça e coração abertos pro saudável, pro novo, pra uma nova perspectiva, ok? É importante... Você quer completar alguma coisa? Não, eu queria, tipo assim, começar do começo no negócio da cilada amorosa, porque tem uma coisa específica, tem várias coisas que te deixam cair nessas ciladas amorosas. Mas uma dessas coisas que eu acho que é importante pra gente introduzir no assunto é o mito do amor romântico. Já anotem aí pra vocês. O mito do amor romântico
inclusive tem um módulo só disso, uma aula só disso no nosso curso, mas não tá fechado, então não dá pra comprar agora, mas só pra contar pra vocês. Porque em 1 hora, enfim, 2 horas de live não dá pra explicar tudo, mas dá pra dar uma pincelada. Porque isso começa lá no século XV, XVI, não é isso? O que vocês precisam entender? Existe um jogo hoje, em que se vende de que o amor é suficiente, que você tem que se envolver apaixonadamente, perdidamente por uma pessoa. Aquela pessoa tem que ser a sua alma gêmea, tem que ser a sua metade da laranja, tem que ser aquela pessoa que faz seu coração pulsar, aquela pessoa que te completa na vida, enfim, tem que ser aquela pessoa que faz você se sentir diferente. E aí o que acontece? A gente não vai fazer nada assim nessa live, não é para descer o malho no amor, muito pelo contrário. O amor, ele é, assim, a gente fala que é o lubrificante que azeita todo o relacionamento e faz ele funcionar. Ok, tá tudo certo. A questão é o foco que se dá no amor e no se apaixonar dentro desse jogo das dinâmicas de paquera, de namoro, de relacionamento e do que você quer mais da vida. E do que você tem de conceito sobre o amor. O papo hoje vai ser... Esse ponto do nosso papo vai ser, inclusive, mais filosófico. E é um convite para você começar a refletir qual o conceito que você tem de amor aí dentro de você, principalmente o amor romântico, né? Isso. Então, isso tá tão imbuído culturalmente, né? Assim, pra gente dentro aqui no país Brasil, de uma forma, mas dentro de determinadas regiões vai acontecer de um jeito, e aí você vai diminuindo ali, né, os arcos, as cercas, dentro de um bairro, de repente, o comportamento e os pensamentos sejam outros, costumes sejam outros, né? Aí você vai pra dentro tem a cultura assim, do bloco do apartamento de onde você mora, já tem uma coisa ali que é muito daquele lugar, e, por fim, dentro da família, né? Dentro do ambiente familiar seu, onde você vive e convive. Ali você aprendeu muitos conceitos sobre o amor e não necessariamente sobre o amor em si. E aí o que é importante vocês entenderem? Na nossa sociedade ocidental, a gente tem que deixar isso bem claro, porque nós vivemos num mundo ocidental que tem uma visão idealizada do que é o amor e, principalmente, que é importante vocês terem em mente, é uma visão recente. A visão de amor que nós carregamos dentro da gente e que levamos para as relações, para as nossas expectativas de relacionamento, ela tem mais ou menos aí uns 500 anos. Antes disso, gente, a gente precisa entender que antes disso, os relacionamentos e os casamentos, eles não se davam necessariamente por amor. Tá? E muito menos por esse tipo de amor que você está acostumado a ver, porque tem filme da Disney, porque tem os livros, porque tem as séries hoje em dia, né? As várias séries que colocam. Até a Idade Média, as pessoas se casavam muito mais por interesse. E eu vou lembrar para vocês que a gente não está querendo dizer aqui o que é certo e o que é errado. A gente precisa entender como é que essa mudança impactou na forma que você começou a ter um dedo podre para a relação. E aí começou a te impactar nas escolhas que você faz, pelos motivos errados, que te levam a quebrar a cara. Então, até a Idade Média, era muito uma questão de proteção, era uma ideia de você aumentar o patrimônio, ou às vezes eram dois lascados, se juntavam no lascado para ficar menos lascado. Às vezes questão de contrato. Era um contrato que existia entre duas partes. Às vezes era um nobre com outro nobre para se juntar, porque ia aumentar o poder, ia aumentar as terras, ia aumentar o prestígio. Então os jogos naquela época eram diferentes. Só que lá para a Idade Média começou a surgir o tal do mito do amor romântico. O que isso aconteceu? Lá para os idos de 1400, 1500, começaram a falar assim que começaram os trovadores a cantar um tipo de amor onde, o amor
a donzela, os dois se amam e se veem e se juntam. Solenidade. E aí há aquela fusão e aquilo ali. E os trovadores começaram a cantar isso daí e falar desse tipo de enlace, que o príncipe ia lá buscar a princesa. Isso começou com o mito ali de Tristão e Isolda, tá? Pra quem quiser aprofundar aí no assunto, Pesquisar. anotem, pesquisem. Que logo depois vai dar também no Romeu e Julieta, vai dar... Então o que acontece? Isso daí foi a propaganda na época, vamos dizer assim, pegou colou. Então as pessoas começaram a falar mais que esse tipo de amor era importante. Por que isso daí, gente? Porque quando você colocava que a paixão era o fundamental, o que é o apaixonar-se? Todos nós já estivemos apaixonados, então é fácil. Quando você se apaixona, você sente um fogo, um calor, o mundo fica mais leve, a vida fica mais brilhante, a pessoa que te deixa apaixonada, a presença dela te faz... estar próximo dela faz você se sentir elevado. Então o pessoal falou, pô, que legal. Alô, você está se sentindo elevado? Me sentindo elevado, mas olha que coisa legal. E as pessoas começaram a falar, nossa, que interessante casar sobre isso aí, é muito legal. Só que aí tem um detalhe que é importante ter em mente. O que é o detalhe que vocês têm que ter em mente? E aí hoje em dia a ciência explica que o apaixonar-se nesse jeito que se coloca, ele é um estado temporário. A paixão, quimicamente funciona falando no cérebro, ela não consegue persistir no longo prazo, porque ela exige demais do cérebro. É muita serotonina, é muita adrenalina. Sabe quando a gente fala que quando a pessoa tá apaixonada ela fica idiota? É basicamente isso, tá bom? Quantas vezes você já não ouviu que o amor é cego, surdo, mudo e burro? Porque ele te tira da realidade. Então, quando você constrói essa ideia em cima disso daí, fica legal, mas é tipo aquela mega injeção que você leva assim de um estimulante, que você levanta, mas depois, gente, não tem como você viver nisso a todo momento. É cansativo. Depois é muito desgastante para o corpo e para o cérebro ficar nisso daí. Então, e aí pensa, só pra completar e de repente pra puxar um gancho pro Kleber, que ele, inclusive o TCC do coisa dele, da pós dele em psicologia analítica foi sobre isso. Mas essa ideia é muito bacana quando você pensa que, poxa, eu vou viver até os 40 anos, é uma coisa. Quando a gente tem uma perspectiva de vida mais do que isso, para 80 e hoje até 100 anos, imagina se você consegue suprir toda essa carga, né? O Kleber pode explicar melhor como que é isso, mas o apaixonar-se, ele é um movimento narcísico. Por quê? Porque você projeta no outro tudo aquilo que você não consegue externar, tudo aquilo que está na sua sombra, tudo aquilo que está escondido dentro de você e que não necessariamente, muitas pessoas acham que sombra é só coisa ruim, não é. Coisas boas também ficam na nossa sombra por N motivos, por traumas que a gente passa, a gente não vai adentrar nisso. Mas, quando a gente olha no outro e percebe aquilo, a gente fica imbuído daquilo ali. Por isso que a gente fica besta. E quando essa paixão passa, e biologicamente isso dura até 2 anos no máximo... Isso é importante. É porque a gente fala, ele dura 2 anos. Vai ter gente que vai durar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Tem gente que vai durar 2 anos e meio, 3. Mas o fato, gente, a vera, a real, é que a paixão, ela passa. Não quer dizer que o amor acaba. Aí esse é outro ponto que é importante. As pessoas confundem muito. Estar apaixonado com estar amando. Isso. A paixão, ela muda. E se você não tiver consciência de que isso vai mudar ao longo da vida, você, depois que a paixão acaba, você pensa que o amor acabou, que aquilo não tem nada, aí você fica desiludido e fala assim, esse cara não era o que eu imaginava, essa não é a pessoa que eu queria. De verdade, nunca foi, tá? Isso. Como a Agatha colocou, nunca foi. É a hora que você olha para aquela pessoa e fala assim... Quem foi essa pessoa? Não foi com essa pessoa que eu casei, não foi com essa pessoa que eu comecei a namorar, não é essa pessoa. E não é mesmo. Não é mesmo porque quem se enganou foi você. Então a gente tá aqui pra te trazer pra realidade. Aqui preciso me desapaixonar.
não temos uma fórmula para isso, tá? Mas a gente consegue te ensinar a ter muito mais autoestima, amor próprio. E o nosso método, que é o método MP, que é o método Mulher Potente, traz muito sobre isso. Não é um curso só para você arrumar um namorado, para quem quer deixar de ser solteiro. É muito mais profundo, é muito profundo, é muito profundo. Mexe em coisas ali que, olha, não vou nem ficar fazendo tanta propaganda porque não tá nem aberto nossas inscrições. Que mulher linda, aparece comigo, obrigada! Bom, o que acontece? Então, a ideia aqui não é falar basicamente do namoro em si. O que a gente quer colocar, e a questão, é como é que essa construção coloca você, mulher solteira, que está buscando um relacionamento, como é que isso faz você cair em armadilhas? Obviamente a gente vai ter que fazer uma explicação para você começar a entender, quando a gente fala no final, como é que nessa história toda isso afeta a minha vida e me faz cair em ciladas amorosas. Então, só explicar. Esse é um dos pontos. É, um dos pontos. Então, a gente tá dando. Então, o que é importante você entender? Quando você se apaixona por uma pessoa, você dá a oportunidade a si mesmo de ver coisas suas no outro. Por isso que a Aida colocou que é uma questão do movimento narcísico, porque a gente não se apaixona pelo outro. A gente se apaixona de verdade pelo que o outro deixa a gente ver, sentir e experienciar que existe dentro de nós, mas que por algum motivo eu não deixo fluir. Seja porque tá fechada para isso, não está focada nesse momento dentro de você, seja porque é de uma família que te castra muito, seja porque teve muita desilusão, não interessa. O fato é que quando você se apaixona, essa barreira ela cede. E aí, muita coisa que tem dentro de você, a outra pessoa começa a falar assim, nossa, ele é fantástico e tudo mais, eu penso como ele, eu acho como ele, ou ele é diferente, eu nunca pensei assim, quando de verdade, às vezes você já pensava isso, mas são pensamentos tão diferentes que você tem medo de externar, e aí vem julgamento de mãe, vem julgamento de pai, vem julgamento da família, vem dos outros. Então, assim, eu não sinto isso, mas ele sente ou fala, e isso é maravilhoso. Eu acho massa. E aí você joga essa ideia para o outro. Só que por que a paixão acaba e você se frustra? Porque quando está nesse momento que a nossa amiga aí colocou, de estar apaixonada, você está vivendo esse turbilhão de se descobrir, se permitir experienciar coisas que normalmente você não deixa. Então aquilo ali vira uma válvula de escape. O que acontece? Se você entra no relacionamento só com isso daí, com o tempo você não consegue segurar, porque você começa a descobrir que outra pessoa, ela não é aquilo ali. Tem a realidade. Então você tem esse choque, você desapaixona. Aí por isso que muitas vezes pessoas que no relacionamento falam, não tem nada a ver, não entendi nem porque me apaixonei por ele. Porque a gente se apaixona pelos motivos errados. Não será que são errados, gente? O movimento é inconsciente. Mas você tem que entender que ao estar se apaixonando por uma pessoa, você está abrindo uma porta para si mesmo, para você poder experienciar coisas que normalmente você não se permite. E esse é o primeiro ponto que você tem que começar a ficar atento nos relacionamentos. Ao me envolver com um cara que às vezes não tem nada a ver, ou um cara que ele é super legal, mas ele não me dá a atenção que eu gostaria, ou ele só fica me mandando oi, ou eu queria ou então eu queria muito que ele fizesse alguma coisa a mais, mas ele só curte as minhas fotos. De repente, nesse contato, essa pessoa serviu como uma válvula de escape para permitir que você sentisse coisas que você reprime dentro de você. Então não é o cara de verdade, é o que você está se permitindo sentir quando esta pessoa está perto. Então é começar a pensar nisso daí, o que acontece que faz você ficar com esse... É começar a se... Não é se questionar simplesmente, porque esse questionar está aqui. Isso. Afasta do coração. O que eu sinto, o que passa pela minha cabeça, quais são as sensações que eu tenho quando estou perto daquela pessoa. Por quê? Porque, vamos lembrar, se o mito do amor romântico é uma construção, se ele foi propagado para todo mundo que ele tinha que ser legal, e esse é o pulo do gato, então todo mundo tem que viver o mesmo roteiro. E aí é que entra o segundo ponto para vocês pensarem. O mito foi criado na Idade Média. Beleza. Como é que ele chegou até hoje? Porque muita coisa que foi criada na Idade Média não tem até hoje. Foi Zé Fini. Por que o mito do amor romântico chegou até hoje e é tão popular? Inclusive os contratos de casamento começaram nessa fase, né? Exatamente. Por que isso é tão... Por que a coisa é tão explorada? Vou dar real para vocês. Porque vende. É simples assim.
No romantismo, o pessoal começou a aproveitar essa ideia e a fazer os livros e tudo mais, porque nessa época já existiam livros. E aí veio a era romântica. Então você começou a vender livro. E aí, no século XX, nós estamos no XXI, no século XX, aconteceu uma coisa fantástica. Foi o quê? Surgiu o rádio e a televisão. E depois veio a internet, junto com o cinema. Antes, aliás, o rádio, a televisão, o cinema e a internet. Isso daqui, pegou essa história aqui, que, pô, você está apaixonado, como a gente falou, isso foi fantástico. Fez assim, ó. Pulverizou. Sintam isso, provem isso, experienciem isso. Isso é fantástico. E desde então, mocinhas vagando, descontentes e cambaleantes por esse mundão afora, em busca de um amor perdidamente apaixonado pelo seu amado que vem no cavalo branco e pocotó, e pocotó, e pocotó. Não rola. Então a gente vive uma frustração porque a gente cria uma expectativa infantil, porque a gente assistiu muita Disney, principalmente a galera lá que cresceu nos anos 90, né, que foi aquele boom de princesa. Eu amo até hoje a Branca de Neve. Enfim, acontece. A gente cresceu ouvindo Sandy, né? Então, assim, a gente tem ainda muito dessa cultura impregnada na gente, né? De ouvir música, de fazer... Desde criancinha. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Só falar um comentário assim, imagine só, quando vocês eram crianças, e vocês que são mães e têm filhos, o que vocês falam para as suas filhas? Minha princesa. E você fala princesa à toa? Não, você fala princesa porque você viu nos filmes da Disney, nos contos da Pixar e tudo mais, essa história da princesa. E de onde é que veio essa história? Do mito do amor romântico que foi propagado. Então, quando você fala assim, minha princesa, ou para quem tem filho, meu príncipe, você está passando para esta geração esse conceito de que tem que ter a princesa, tem que ter o príncipe, tem que ver... E aí põe... e nós não estamos aqui dizendo que vocês têm que parar isso. Ouvindo e sofrendo com KLB. Gente, KLB! Devolva meu ar. Então o que acontece? O que você tem que pensar? Quando essas histórias, vocês e eu também, todos nós, passamos lá meu príncipezinho, meu não sei o que e tudo mais, e aí a gente começa a criar uma expectativa de que a gente é especial, e somos, mas especial no sentido, eu preciso achar um par especial para sentir aquela fusão, aquela coisa em que as almas se juntam, aquela coisa em que dá um match perfeito, e é match, não é o mete. E aí você sente aquilo, e você sente um arroubo, e você se sente flutuando. Depois de falar, você falou arroubo e eu ouvi outra palavra, gente, eu sou horrível, tá bom. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Como desconcentração marido durante uma... E eu tô perdendo o raciocínio aqui. Então o que acontece? Perdi o raciocínio. O arrobo. Então você sente aquele arrobo de amor, você sente aquela história. Então, o que é isso, gente? É o mito do amor romântico sendo perpetuado dentro da nossa sociedade. Mas a gente tem que começar a entender que esse é um mito, gente. Mito. Relacionamento no dia a dia não é isso. E você, ao buscar uma pessoa, se você coloca que é esse o fundamento básico para você buscar uma pessoa que você vai passar uma vida junto, porque ninguém entra num relacionamento achando que vai acabar. Ninguém vai buscar um relacionamento falando, não, aqui a gente vai ficar sério, daqui a pouco a gente vai separar e tudo mais. Todo mundo busca um relacionamento em que as coisas vão fluir e dando tudo certo, vai ser pela vida toda. Só que para dar tudo certo, baseado num mito, que nós sabemos que cientificamente não persiste no longo prazo, você precisa rever os conceitos pelos quais você busca um relacionamento. Porque se você vai buscar um relacionamento... Não, o que é suficiente no relacionamento? Basta eu me apaixonar. Esse cara pode ser um cara que não tem nada a ver comigo, pode ser um cara que eu nem gosto tanto das coisas que ele fala, pode ser que eu nem gosto tanto do jeito que ele se comporta, eu não compartilho dos ideais dele, mas ele me balança. Esse cara, quando me leva pra cama, ele me vira do avesso. Quando a gente tá junto, a gente pega fogo. Se você baseia a sua... Pensa só, gente, vocês vão construir uma relação. E na hora da azaração, da pegação,
A única coisa que interessa é o que você sente perto dele e quando isso mudar. E quando você for para... E aí você se joga... E uma coisa é um relacionamento que dura a vida inteira quando você morre com 40 anos. Ah, ainda tem esse ponto aí que é bem lembrado. Você fica ali junto 20 anos, se tanto. Que era antigamente na Idade Média, gente. As pessoas viviam... Que aí as pessoas precisavam... Pra ter filho, pra poder sobreviver, porque não era assim e tal, não sei o quê. Darwin tava ali com mais força, né? Então, assim, uma coisa é isso e outra coisa é você passar 50, 60, 70 anos ao lado da mesma pessoa. Se só o que interessa pra você é esse fogo da paixão... E depois? E depois, porque isso acaba com 2 anos. Agora, quando você tem uma perspectiva de que daqui a 10... um de nós dois, o meu marido vai morrer porque ele vai pra guerra, ou eu vou morrer durante um parto a qualquer momento, porque de repente não tem comida o suficiente, que não é mais a nossa realidade, né, cultural hoje, faz sentido eu me manter apaixonada por mais tempo, porque eu tenho um risco real de perder a pessoa. De perder aquela pessoa. Agora, hoje em dia já não é mais assim. Então, se você levar só uma coisa em consideração e todo o resto. Por isso a gente fala tanto aqui de plano de vida, de projeto de casal. Porque isso é importante. Lembre só, vou reforçar o que a Agatha falou. Na Idade Média, quando surgiu o mito romântico, mulher, 12 anos, menstruou, tá pronta para casar. Menino, 15 anos, tem pelo lá embaixo, tá ejaculando, tá na hora de casar, sabe por quê? Tem que procriar. Por quê? Isso na Idade Média, tá, gente? Idade Média, né? Pelo que aqui na internet tem que se explicar com tudo. Por quê? Porque naquela época as pessoas se casavam cedo porque morriam cedo. Você que tinha risco de morrer de peste, de fome, de guerra, de qualquer coisa, pegou uma infecção, pegou uma gripe, peste negra, você morria cedo. Pessoas com 30, 40 anos, 50 anos, eram pouquíssimas. Então você casava com 15 anos, porque você ia viver 10, 15 anos com aquela pessoa, e depois um dos dois ia morrer. Era muito raro as pessoas viverem mais que isso, era mais exceção que regra. Então o que acontece? Então as pessoas vão casar logo, aí vem o Bito Amor Romântico e fala, não, e não basta só casar, vamos casar por amor. Aí você consegue até esticar isso daí, você consegue, mas hoje em dia não, gente. Hoje em dia a gente vive sem. E aí como é que você vai... Aí você se envolve com uma pessoa só porque ela beija bem? Ou só porque ela faz seu coração palpitar? E aí se você não entende que de repente ela faz seu coração palpitar, porque na história da sua vida você veio de repente de uma família aonde você não tinha voz, ou você não tinha atenção, ou você não tinha o carinho e o afeto necessário, essa pessoa nem presta, a pessoa nem dá tanto match com você assim no sentido de bater os atributos. Na nossa lista, a gente fala muito da nossa lista do par certo para você, de repente ele está com um monte de coisa assim no não faço questão, ou então naquele assim, nem a pau juvenal, e você fala assim, não, mas não é assim, porque ele me dá atenção, ele me dá carinho. Aí você se submete a isso na esperança de que as coisas vão se acertar no futuro. Sempre na esperança infantil de que ou o outro vai mudar, ou de que alguma coisa vai acontecer. Aí você se joga numa relação, você começa a se aventurar em algo que, já no início, se você tivesse as condições de olhar e falar, não, peraí, o que eu quero de um par? Vixe, até travou aqui uma coisa aqui. Então, o tema ficou tão assim que assim que o IG aquele, o IG deu uma travada aqui. Uma travada. Vai aí porque às vezes na hora da gravação... O que acontece? Então, você vai se prender simplesmente nessas coisas, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Tende a haver um algo mais que vai servir de cola para o relacionamento. E você tem condições de descobrir isso já nos primeiros encontros, antes da coisa avançar. Você já tem condições de olhar e falar, cara, isso tem potencial. Quer dizer que vai dar certo ou não vai dar certo? Essas coisas, se fosse tão fácil, eu digo para vocês, eu não estava fazendo live aqui, eu já tinha escrito um livro, já tinha tudo mais, já estava multimilionário. Mas o fato é que existem mais possibilidades do relacionamento dar certo se você já pescar no momento da paquera, no momento da zeração,
Quais são os elementos que tem aqui que mostram que essa pessoa é um candidato? E aí é que é a diferença. Nós não estamos falando aqui que você tem que fazer gênero, fazer joguinho de relacionamento, você ficar se submetendo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieta e vou fazer um joguinho, porque aí eu vou atrair esse cara para entrar na minha. Porque se você faz jogos de relacionamento, você está dizendo o seguinte: eu não sou boa o suficiente e para eu me tornar boa e interessante, eu tenho que negar quem eu sou. Eu tenho que me ajustar no outro. Aí você está dizendo de cara nessa história que ele é mais e você é menos. E aí, que chance tem de um relacionamento dar certo assim, quando você começa a se colocar já na fase da azaração, já na fase de avaliação, como menos dentro da relação, porque você precisa se adequar a uma forma que o outro vai gostar de você. Exatamente. Até porque, gente, a vida, ela é assim. A gente veio, a gente tá no presente, a gente tem que ir pro futuro. Só que o que a maioria das pessoas fazem, elas ficam presas no passado. Presa nessa mãe, nesse pai, naquela família, naquele costume, daqueles ancestrais, e elas não conseguem caminhar. E isso trava a vida amorosa delas. Nossa, parece um papo de doido, uma coisa que não faz sentido, né, e tudo mais. Só que quando a gente vai olhar as mulheres, né, que estão solteiras, aquelas que nunca se dão bem no amor, que sempre dão errado, pode olhar, tem uma questão lá na infância delas que faz com que elas se mantenham assim. Ágata, mas elas escolhem isso? Sim. Mas é uma escolha inconsciente. Porque se fosse... Gente, ninguém fala assim, eu vou ficar ferrada no amor de propósito, que é diferente de você querer estar solteira, tá bom? Vou me ferrar no amor de propósito, vou quebrar a cara de propósito pra poder ficar presa na minha mãe, sei lá. Não é assim que acontece. Se fosse, gente, tava muito fácil de resolver, né? E de ver, porque pra ver também é difícil. Tem gente que fala assim, não, mas a minha mãe nem mora aqui. Meus pais já são falecidos, eu não tô preso nessa aí. E quando a gente vai olhar, um dos nossos atendimentos, ou a pessoa faz algum curso nosso, algum processo com a gente, ela acaba descobrindo em qual fase que isso aconteceu, como que isso se dá e como que isso se desenvolve e como isso afeta na vida atual dessa pessoa. Então parece uma coisa muito doida, mas tem toda uma construção por trás que mostra que existe um fluxo de vida que às vezes a pessoa, em vez de ir para o futuro, ela fica andando para trás ou fica parada, olhando para trás. Então, assim, quando essas pessoas agem dessa forma, elas acabam tendo certas atitudes que a gente chama de atitudes infantilizadas, né? São os adultos infantilizados. São aqueles adultos que vão buscar no par o homem perfeito, né? São aquelas mulheres que querem que o cara dê tudo pra elas, aquele cara que nunca as abandone, mesmo que elas sejam pessoas horríveis com ele, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá. Só que, gente, não existe nenhum amor, nenhum amor incondicional. Nenhum, tá bom? Então, isso tem muito reflexo no que a gente trouxe aqui do mito do amor romântico. A pessoa vai ser o meu par perfeito, a metade da minha laranja, né? Se existisse metade da laranja, gente, vocês acham que Fábio Júnior tinha casado aí 87 vezes? Deixa eu contar um negócio que é importante para vocês. E muita gente vai chocar, mas eu vou falar para vocês. Não existe esse papo de alma gêmea, tá bom? Não existe. Sabe por quê? O mito da alma gêmea, ele vai dizer o seguinte: eu vou encontrar alguém que vai me completar, entendeu? E nós juntos vamos para a vida. Relacionamento, gente, você não pode ir pela metade. Porque o relacionamento você tem que ir inteiro. Porque se você está inteiro no relacionamento, para ir para um relacionamento, você está transbordando. Quando você está transbordando no relacionamento, para ir para um relacionamento, e você encontra um par que está transbordando, do transbordo, do excesso do que vocês têm, vocês constroem uma relação. É diferente de quando você não tem, o outro vai me completar. Me completar quer dizer o seguinte: falta algo em mim e cabe a ela preencher este vazio que tem dentro de mim. Olha só o que eu estou dizendo, presta atenção no que eu estou dizendo. Cabe a ela preencher algo que falta em mim. Se faltar, ela tem que preencher algo que está faltando em mim, então eu estou dizendo que ela tem mais
do que eu tenho. Ela é mais e eu sou menos, porque eu tenho menos e ela precisa me encher. E aí você vai ficar numa cuia emocional, pedindo migalhas de amor e de afeto. Me dê atenção, diga que me ama, olhe para mim, cuide de mim, faça o que for possível para eu me sentir amada, porque eu não consigo me sentir amada sozinha. Eu só consigo me sentir amada se outra pessoa olhar para mim e falar, eu te amo. Olha o poder que você está dando para outra pessoa. Aí você começa a não entender por que vem um monte de embuste que percebe esse tipo de pessoa aí e te dá migalhas de afeto. Ele vai lá, te dá um oi, diz que você é linda, que você é gata, que você deixa ele doido. Manda um emojizinho de capetinha lá ou nos comentários, ou então manda emoji de foguinho no direct. E pra você isso tá suficiente. E ele sabe. Ele tá... Amiga, olha ele só, sabe eu disso. acho que ele tá afim, porque ele achou um cara super fantástico. Ele tá assim, e o papo tá rendendo. Quando você vai ver, ele tá mandando só um coraçãozinho, ele tá te cozinhando. Por que isso? Porque você se colocou na situação, na sua história de vida, e tem a ver com o que a Agatha colocou, que vem da sua infância. Gente, tudo vem da infância, tá bom? Todas as referências que nós temos vêm da infância. Veio lá da infância e você está com o seu potinho de amor vazio, porque desde a infância você aprendeu que você não é boa o suficiente, que você não vale o suficiente, então você fala, pouco que eu receber, estou no lucro. E aí o embuste, ele percebe essa história, ele te manipula, te deixa confusa, porque ele nem diz que está dentro nem está fora. Nem está dentro nem está fora. Se você aperta muito ele fala, veja bem, não vamos colocar rótulos. Não vamos colocar rótulos na nossa relação. Ai, essas coisas tão legais. Eu não quero namorar agora, porque eu tô muito traumatizada. Você me balança, mas eu tô tão traumatizado. Vamos dar um tempo, vamos sentindo, vamos deixar a relação fluir. Sabe o que muitas mulheres não entendem, gente? Eu vou contar uma história bem rapidinho aqui, só pra vocês entenderem o contexto. Eu sempre fui aquela amiga que as amigas olhavam pra mim e os meus amigos também, falava assim, a Agatha tem o coração gelado, porque ela é o coração de pedra, ela não sente, ela não tá nem aí. Ela termina o namoro, chora 2 dias, no outro ela já tá de boa e tal, não sei o quê. E isso tem a ver com a minha construção lá da infância, com a minha questão de sentir, pensar e agir, e como que isso funciona em mim, é o meu jeito de funcionar na vida, né? Como a minha mente funciona. Só que como eu sempre fui muito racional, e não necessariamente isso é bom, né? A nossa sociedade atual valoriza muito a questão racional e desprioriza a questão emocional, fala que quem sente é muito fraco, que não sei o quê. E isso desestabiliza qualquer pessoa que tem muitos sentimentos. Elas se sentem inadequadas, bobas e tudo mais. Então essas minhas amigas acabavam me perguntando assim. Elas me mandavam uns prints, assim, comprometedores até, de WhatsApp, de conversas que elas estavam tendo ali com as pessoas que elas estavam saindo, paquerando, né, conversando, ou interessadas, e falava assim, o que essa pessoa quis dizer? Aí o que tinha na mensagem? Gente, não eram todas, tá, mas tipo, várias delas eram nesse contexto, não é exatamente assim, mas nesse contexto. Nossa, linda, saudades. Não, e era SDDS, né? Que não se dava nem o trabalho de escrever saudades. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Com 2B. SDDS. Tipo, oi, sumida. Sabe? Sendo que você mandou mensagem e ele que não respondeu. Pensei em você. Pensei em você. Sonhei contigo. Contigo. Num teor mais sexual. Sonhei contigo, carinha de capetinha. Sabe? Assim, umas coisas assim. E a pessoa, tá, não sei o quê. E aí, vamos se ver? Ele, vamos se falando. Agatha, o que esse cara quis dizer com isso? Que vocês vão se falando. Isso porque ela tá sendo gente boa. Porque se ela fosse hoje, ela ia falar, esse cara não quer nada contigo, tá te enrolando. Entendeu? O cara... Olha só, mulherada. Para de achar que tem entrelinhas, que tem não tem. Se o cara não te liga, é porque ele não quer ligar. Se o cara não te chama pra sair, é porque ele não quer sair com você. Se o cara fala, mas não agora, é porque ele não quer. Sim. Para de ficar se iludindo, achando que é porque ele tá fazendo um jogo. O cara...
que o cara quer dizer quando ele fala que não quer namorar agora? Que ele não quer namorar agora. Ponto. Um negócio lá atrás é a aranha em cima, na parede? Não sei. Ah, não, será que é isso aqui que ele tá falando? Acho que é a sombra da planta. É a sombra, né? Não. Moça, não me assusta não, porque agora tá em época de bichinho, às vezes entra umas... Eu tava entrando umas cigarras aqui, por isso que a gente fecha a janela. Não me assusta! O que é importante vocês entenderem? Uma coisa que é muito importante vocês terem claro... Quando vocês falam, cara, vocês estão falando de mulheres também. Tem mulheres que são embustaças. Inclusive eu era uma, tá? Eu falo que a gente fala muito dos caras porque 95% basicamente do nosso público é feminino. Então a gente fala muito pra mulher, tá bom? Mas tudo que a gente fala pode sim acontecer do outro lado. E também tem questões lá da primeira infância pros dois. Porque isso não tem a ver com gênero, entendeu? Isso aí não tem que ver com masculino ou feminino, isso aí tem que ver com atitude para a vida. A atitude para a vida é independente se é homem ou se é mulher, entendeu? Então isso é importante ter em mente. Agora, como a Agatha colocou, o nosso canal tem um foco muito maior nas mulheres, que as mulheres são absolutamente predominantes aqui. Mas está valendo. E aí, meu Deus, eu perdi uma coisa que eu ia falar em cima dessa história que você ia falar de se jogar para relacionamento. Ah, porque quando o cara não vai fazer... Gente, se o cara não liga é porque ele não quer ligar, tá bom? Lembrei. Se ele faz joguinho fingindo que você não é importante, é porque você não é importante, não é joguinho, tá gente, bom? Vou falar um negócio pra vocês assim, muito sério. Relacionamento é simples. Ou melhor, vou refazer a frase, tá bom? Relacionamento tem de ser simples. Não significa que é fácil, não tá? Não quer dizer que é fácil. Simples é diferente de fácil. Relacionamento é simples. Se o relacionamento fica te dando dor de cabeça, aborrecimento, você tem que olhar nas entrelinhas. E relacionamento que eu estou falando aqui, não estou falando relacionamento de casal, não. Relacionamento é essa tentativa que você está tendo com esse cara de evoluir para um algo mais. Existe um jogo de relacionamento aí que pode chegar em um relacionamento no sentido de gerar um par aí para alguma coisa. Mas nessa dinâmica, relacionamento tem de ser simples. Tem que ser descomplicado. Quando começa, o que ele quis dizer com isso, o que não sei o que, você já está começando a entrar nos jogos que mostram que tem alguma coisa de errado. Porque o homem quando está afim, vou dar um spoiler aqui, tá? O homem quando está afim, ele é direto, ele é claro, ele mostra que quer, ele faz questão de estar perto de você, ele faz questão de mostrar que você é especial e não te desprioriza para porcaria nenhuma. Pode ser mãe, pai, pode ser o que for. Quando o homem está afim de verdade, você se torna a prioridade número 1 da vida dele. Assim, quando você não é prioridade número 1, você é a número 2. E número 2 é cocô, tá, gente? Só pra vocês ficarem com essa reflexão aí. Mas as mulheres hoje também não estão querendo coisa séria. Depende. Tem mulheres que querem e tem mulheres que não querem. Assim como tem homens que querem e homens que não querem. Agora, o que a gente fala muito pra mulherada aqui. Às vezes, né, chega muita pergunta pra gente aqui no Insta. Falando assim, poxa, eu queria tanto começar um relacionamento, mas eu não consigo, não dá certo. Talvez você não queira tanto assim. Essa é a nossa resposta pra mulherada. Talvez você não queira tanto assim. E isso pode ter a ver com questões, de novo, lá na tua infância, onde você vai se sentir culpa de prosperar em uma relação. Então, tem vários tipos, tá bom? Vou falar só de um aqui, porque não tem muito tempo, mas geralmente o cara que ou foi colocado no lugar do pai, às vezes o pai faleceu, e esse menino foi colocado no lugar de homem da casa, dificilmente, dependendo de como essa mãe fez a função, né, esse cara vai arrumar uma esposa. Ou o pai faleceu, só para estender um pouquinho mais a probabilidade, guarda o exemplo aí. Ou o pai faleceu, ou o pai era ausente, ou o pai era omisso, ou o pai não era presente. É um exemplo só de uma situação. Por quê? Porque é como se até hoje ele fosse psicologicamente casado com a mãe dele. E se ele é casado com a mãe? Ele não pode se entregar para outra mulher. Agora, então, você vai perguntar... Aí sempre vai ficar caindo com mulheres que não querem nada com nada. São indisponíveis. Que são indisponíveis, ou são mulheres controladoras, mandonas, entendeu? Então,
tudo tem que dar uma observada. Isso é um exemplo e uma possibilidade. Não significa que seja essa a tua situação, entendeu? Cada ser humano é um universo. E uma coisa que é importante saber é o seguinte, toda generalização ela envolve um risco. As mulheres não querem compromisso, os homens, porque o que acontece muito nos nossos atendimentos são as mulheres que falam assim, todo homem trai. Os homens não querem saber de nada de sério. Os homens não querem nada na vida. Eu tinha essas frases todas. Essas frases, e de verdade não é isso. O que acontece é que se você não entende como você chegou até aqui hoje na vida, porque a gente costuma colocar nos nossos atendimentos e tudo mais, que todos nós somos sobreviventes. Todos nós tivemos pais com problemas, todos nós tivemos traumas, todos nós passamos por experiências ruins na nossa vida, e isso marcou a nossa vida. Isso gera uma predisposição em que você se joga para a vida a partir deste óculos mental que foi construído ao longo de sua vida. Quando você entende que você chegou até aqui a partir dessa construção, e essa construção, se você não está conseguindo ter um relacionamento, isso quer dizer que essa construção que você tem te coloca numa situação em que esses óculos só te mostram homens cagados, homens ou mulheres, tá? Tá, homens ou mulheres, você vai focando sempre nas mulheres aqui, que é uma coisa. Homens cagados, homens que não querem relacionamento, homens descompromissados, homens que traem. Você se coloca num nível em que esse óculos, ele te joga numa situação em que você está caminhando na rua, e vamos usar os exemplos clássicos, você só vai ver aquilo. Vamos pensar assim, quando você quer trocar de carro, você fala assim, eu quero comprar, sei lá, vou dar um exemplo de carro qualquer, eu quero comprar um Honda Civic. De repente, você caminhando na rua, você começa a ver uma pancada de Honda Civic. Nossa, eu não sabia que tinha tanta Honda Civic aqui na casa, não. Você começa a pensar assim, eu preciso comprar um sapato tal. De repente aparece no Instagram o sapato tal, e não é só por causa do robozinho não, tá? Você vai entender. Aparece aí, você tá andando, você começa a notar que fulano tá usando sapato tal, eu quero comprar uma roupa tal. O que acontece, gente? O nome disso é atenção seletiva, tá? Atenção seletiva. Os seus óculos mentais fazem a mesma coisa. Se você criou uma construção em que você inconscientemente, você se sente impedido de ter um relacionamento, por N motivos, tá? Aqui é um, porque de repente você está emocionalmente lá dentro vinculado com a tua mãe ou com o teu pai. Então já tem alguém que ocupa esse papel. Então se você colocar outra pessoa aqui dentro envolve você tirar o seu pai ou a sua mãe, por exemplo, dessa história. E aí você entra num conflito interno inconsciente, gente. Enquanto você tem que entender que você não vai trocar lugar, você simplesmente vai colocar as pessoas nos lugares certos dentro do relacionamento. Então o que acontece? Se você não entende isso daí, você vai continuar sempre com esse óculos focado em ver isso. E aí você não vai mudar a atitude. Aí vai ser só homem disponível que vai encontrar na tua frente, vai ser só homem descompromissado, ou mulheres que não querem relacionamento. Por quê? Porque você criou umas condições para isso. O que é preciso? Entender como você chegou até aqui, falar, bom, tá, cheguei até aqui, eu estou satisfeito com a vida que eu quero? Não, não tô. Eu só tô achando um homem bagaceira na minha vida, só gente compromissada, tô. Eu não quero isso não, tá? E o que eu faço para, a partir de agora, entender que daqui para frente eu tenho que mudar minha atitude com relação a isso. E eu tenho que mudar aquilo que eu tenho para mim como verdades universais, como coisas que são pilares, e ressignificar. Aí começo a assumir vou dar um exemplo. A gente atende pessoas que quando a gente passa para elas, nos nossos atendimentos, esse tipo de conhecimento, com os exercícios, ou a pessoa faz os nossos cursos, a gente tem clientes, e vocês, quem tá aqui no Tok não consegue ver, mas quem está aqui no Insta é só ir lá ver os poucos depoimentos, a gente colocou poucos depoimentos de pessoas... a gente esquece. Poucos depoimentos de pessoas passaram. A pessoa chega e fala assim, Kleber, Agatha, que bruxaria foi essa que você fez? Que depois do atendimento de vocês, ou depois do curso tal, de repente começou a aparecer um monte de homem interessante na minha frente, e agora são homens que estão afim, e agora eu estou tendo que escolher. Virou. Antes eu estava com a cuia emocional buscando alguém para ficar comigo, e agora eu estou tendo a opção de escolher entre 2 ou 3 pessoas que são interessantes, qual que eu gostaria de dar o passo a mais na minha vida. Porque a pessoa se permitiu mudar a forma como encara o mundo. Exatamente. Aí colocou assim, mas as mulheres não querem caras bons. Vai lá no nosso Insta e começa a ver todas as respostas, porque a mulherada acha isso também dos caras. Então assim... se a gente, o que o Kleber falou é muito real, né? Quando a gente muda esses óculos,
às vezes a gente tá muito focado num tipo de pessoa. Às vezes, eu vou falar como mulher, né? Às vezes a mulher fala assim, eu quero um homem, vamos colocar o famoso combo, né? Um homem rico, bonito, não sei o que, nananã. Tá, mas você tá fazendo o quê pra merecer andar ao lado de um cara desse? Né? Não, eu tô como princesa, vamos lembrar da história? Eu sou a princesa Disney, que eu me tenho que acho achar especialzona. príncipe e tá tudo certo. Né? E a mesma coisa pros homens. Às vezes os homens chegam se reclamando assim, geralmente o Kleber atende, né? Mas os homens, e os caras falam, pô, a mulher, só porque ela é gata, gostosa, famosa, rica, não quer nada comigo, só porque eu sou pobre, feio e não tomo banho? Que absurdo! Será que é tão absurdo assim? Quando você começa a inverter o jogo? Não tô falando que você é feio, pobre e fedido, tá bom? Eu só tô te dando a real no sentido de, pô, se eu sou mulher e eu quero estar ao lado de um cara foda, eu tenho que estudar sobre relacionamento, eu tenho que entender, investir em mim e ser interessante pra mim, inclusive se eu tiver vontade, me arrumar, me sentir bonita e tudo mais, mas eu vou investir em mim para que eu seja uma mulher foda, digna de andar ao lado de um cara extremamente bacana. E o cara, a mesma coisa. Porque senão fica só aquele jogo de acusação. Que não leva a nada. Exatamente. Que é o que a gente chama de triângulo dramático, do tipo, mas as mulheres que não querem nada, mas os homens que não querem nada. Quando, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é ajustar os seus óculos mentais. Inclusive, tem um exercício bem rapidinho, que ainda só tinha 1 minuto quando a gente postou. Tem no TokTok, tem no Instagram. No TokTok vai ser mais fácil de achar. É um vídeo que tem uma folha, tá bom? E aí tem uma mão lá escrevendo pra você aprender a fazer ali de uma maneira bem superficial, mas que já funciona a lista do par certo pra você. Então você vai colocar ali o que você deseja num par, o que você abre mão e o nem a pau juvenal, que é o famoso nem fudendo. Essa pessoa pode ter isso. Vai ficar muito mais fácil de você entender. Por que a gente coloca isso? O que é importante vocês terem em mente? Se você não tiver claro o que você espera de um par para o seu lado, e isso é muito importante, de novo, se você for só na ideia de que a pessoa, eu tenho que só amar. Amar é suficiente? A gente já falou ao longo dessa live, quem chegou aqui no TokTok depois, vai ficar gravada no IG, quem está no IG chegou depois, vai ficar aqui, depois você volta e assiste, mas só o amor não é suficiente, você tem que saber o que mais. Então, se você não tem clareza do que você quer da vida, e principalmente do que você quer de uma relação, é muito mais difícil de você acertar, porque você não sabe o que você quer. Aí aparece uma pessoa, você fala assim, tá bom, isso aqui serve, isso aqui eu não sei se é bom para mim. Enquanto se você tiver os elementos, e aí cai essa lista que a Agatha falou, a lista do par certo para você. Se você começa a entender que aquela pessoa que você está encontrando... Gente, essa lista é tão poderosa que na parece boa. Parece besta. Cara, não, isso é besteira. Tem que fazer e tem que escrever, porque quando você coloca a lista em prática e você começa a olhar as pessoas, você começa a comparar e falar, é isso, não é isso? De repente você começa a falar, cara, esse cara pode ser beija bem, é carinhoso, é bonito, mas hoje não fala. Mas de repente na sua lista tá lá, eu não quero me relacionar com a pessoa que fuma. Ele é lindo, beija bem, a cama é gostosa, mas ele fuma e tá lá assim, cara, não quero nem a pau. Então para que você vai prosseguir numa história com uma pessoa que você já sabe que está tocando numa coisa? Outro ponto, por exemplo, sei lá, eu quero me relacionar com a pessoa que seja da religião tal, por causa disso, ou então eu quero me relacionar com a pessoa que não tem religião. Não sei, mas aí você começa nas conversas, vamos dizer que seja da religião. Eu quero que ele seja da religião XYZ. Aí o cara fala, não, eu sou ateu. Aí você fala, não, peraí. Isso é importante para mim. Isso é importante para mim, eu quero ter uma pessoa que tenha uma crença, uma fé. E o cara é ateu, ou vice-versa, eu só estou dando exemplo. Então você vai continuar... Aí você vai dar atenção porque o cara te disse que você é especial? Porque o cara disse que você é legal? E você tá tão carente E você tá tão carente de relacionamento que a sua cura de amor é assim, não, eu vou abrir essa exceção porque esse cara é muito fantástico. Isso quando a mulher não entra achando que vai mudar o cara. Não, essa daí é a maior furada que existe, cara. Ninguém muda ninguém. Furada, porque você desgasta muita energia de vida por uma coisa que não vai funcionar.
Faz sentido pra vocês, gente? Ou a gente tá doido aqui? Faz sentido que a gente coloca? Coloca Vocês nos estão tão comentários. quietinhos aqui? Coloca nos comentários. O pessoal aqui do Tok Tok tá metendo coração. Vou pedir o pessoal aqui do IG também. Dá uns corações, dá um engajamento, porque isso aí chega pra mais gente. Isso. Quanto mais gente chegar, isso é legal, porque é um conteúdo, é o que a gente falou, são conteúdos que a gente dá em nossos atendimentos. O cliente, quando procura a gente dá esse tipo de feedback muito aqui, ó, mais. Faz sentido sim. Faz sentido. Viu? E faz muito mais. E aqui a gente está fazendo uma coisa tranquila, aberta para vocês. Por quê? Porque a gente quer que esse conhecimento chegue cada vez mais em mais pessoas. Então faz sentido para vocês? Será que a gente está falando algum absurdo? Será que é tão fora da caixinha? O que eu acho que pode ser mais disruptivo para muita gente é a gente falar assim: o amor não pode ser a coisa mais importante para você quando você está buscando um relacionamento. O amor, ele é importante pra cacete. O amor é aquele óleo que vai lubrificar toda a máquina. Tá? Na hora que o bicho estiver pegando, porque pode ter a lista do parque certo, gente, pode saber o que é da vida, mas vai ter momentos de baixa e momentos de alta. Então, nos momentos de baixa, você vai falar o que mantém junto a gente? Mantém o que a gente quer da vida, mantém o que eu acho que essa pessoa tem de valores que a gente bate e mantém o que eu sinto por ele. Sabe por quê? Porque o casamento, né? Porque a gente vai buscar um relacionamento para depois fazer um casamento e tudo mais e construir uma vida juntos. O casamento é o lugar onde, já dizia no livro das 5 linguagens do amor, né? Onde os sapatos não se guardam no armário sozinho, onde as toalhas molhadas na cama, elas não vão direto para secar, entendeu? É onde os respingos de pasta de dente no espelho não se limpam automaticamente. Esse é o casamento. E isso pra gente é um grande aprendizado enquanto ser humano. Eu aprendo com o Kleber, inclusive a ser mais resiliente, porque quando a gente mora sozinho é muito fácil, né? E o Kleber aprende comigo também. Então, quando eu penso em ficar muito bravo... Gente, o Kleber é lindo, assim, parece que é perfeito. Não. Mas ele guarda coisa gordurosa em potinho de plástico. Eu quero morrer. Mas aí, quando eu penso em brigar com ele, o que eu lembro? Que eu saio espalhando copo de água, igual um adolescente, na casa inteira. E ele é extremamente organizado. E isso com certeza irrita ele. Então ele provavelmente lembra, não, mas eu também guardo coisa gordurosa no potinho de plástico que ela não gosta. Então, sabe assim? E isso evita muito, sabe? Os atritos desnecessários. Por quê? Porque é a hora que a gente lembra do amor. E o relacionamento é muito importante. Muito importante. Só que mais importante é o amor próprio. Porque se eu não tenho amor dentro, eu não tenho como transbordar isso pro meu marido e vice-versa. Então não adianta eu entrar numa relação esperando que o outro me ame perdidamente se nem eu consigo fazer isso por mim. Porque não é obrigação do Kleber suprir esse vazio emocional que de repente eu tenha. Isso é uma obrigação minha, porque adulto faz assim. Eu cuido de mim, o Kleber cuida dele e nós dois cuidamos da nossa relação. É assim que é um relacionamento que funciona. Se a gente tá lá na fase da azaração, aí o cara já não te dá atenção ali no WhatsApp, no sei lá pra onde vocês conversam, pelo Tinder, enfim. Tanto faz. O cara já demora pra te responder. E você vê que ali não é porque a pessoa tá ocupada, porque às vezes pode ser, tá, gente? Também, né? Não leve tudo ao pé da letra. Uma vez. Leve sempre o contexto em consideração, mas... Não é uma vez, é a semana toda. E sempre, em tudo, sabe? Do tipo, vamos sair na sexta? Ah, sexta de tarde eu te falo. Tipo, se a pessoa não tá interessada, ela vai tentar fazer várias outras coisas. Se tudo der errado, ela vai, né? Lembra que segunda opção é o número 2 é cocô, tá? Então, começa a perceber o quanto que você tem se colocado e se deixado levar por relações vazias, no sentido das conversas das pessoas que você está conhecendo, simplesmente porque você não consegue filtrar, porque muitas vezes você está tão carente de afeto, de amor, de atenção, de conversar, né, principalmente nesse período aí pós-pandêmico, que qualquer conversa te acende uma fagulha, entende? Então, assim, até que ponto você vai deixar de se suprir para delegar isso para o outro e continuar se frustrando simplesmente porque você não tem a coragem
de falar assim, isso aqui pra mim, Não. não. Não, simples assim, não. É dizer o não necessário para mostrar que você se respeita e se valoriza o suficiente para não entrar em qualquer coisa. E como é que você consegue dizer esse não? Sabendo o que você quer da vida. Porque se você sabe o que você quer da vida, quando aparecerem os embustes na sua vida, te dando aquelas coisas, mas ele é não sei o quê, eu conheci um carinha, amiga, maravilhoso. Olha só, ele sei lá, vou dar um exemplo aqui, ele adora funk. Eu conheci ele por acidente, porque eu estava passando a coisa de funk e a gente ficou. Ele ama funk, eu não gosto de funk. Não gosto e não estou afim de aprender não. Mas ele é um gato e tudo mais. Você já começou a fronteira que você colocou, você é a primeira a sabotar. Se você sabe que você quer se relacionar, eu quero me relacionar com um cara que tenha esses atributos, e você mesmo sabota, como é que você pode reclamar depois que você está se quebrando a cara em relacionamento? E pior, se você nem sabe o que você quer de um relacionamento, como é que você vai reclamar que a sua vida, as mulheres ou os homens não querem compromisso e tudo mais, se você não sabe o que você quer? Porque se você não sabe o que quer da vida, você não pode reclamar do que a vida vai te dar. Agora você pode dizer, eu não quero. E não é só assim, eu não quero eu quero mulheres interessadas, eu quero homens que sejam interessados. Não, gente, porque isso é muito diferente. O que é ser interessado para você? O que é ser uma pessoa que está afim? Que valores ele carrega? Que coisas ele acredita? O que ele pretende da vida? E você também, claro, né? Porque fica muito fácil você apontar o dedo para o outro e falar, eu quero que ele seja isso, isso, isso e isso. Mas o que você vai fazer para contribuir nesse relacionamento? Eu correspondo a uma pessoa que entra na vida de alguém que pensa isso. Gente, imagina. O Kleber tá lá, sei lá. Kleber é um ator famosão. Qualquer mulher que quiser comer, ele come. E não sei o que lá. Aí eu, Joaninha, acho, porque eu sou muito especial e a minha bunda é grande, que ele tem que querer uma coisa comigo. Só por isso. Só por isso. Não estudo, escrevo errado, sei lá, não leio um livro, não invisto em mim, não vou estudar sobre autoconhecimento, não faço terapia, não vou seguir o manual da vida incrível para aprender sobre relacionamento. Não entendo os meus óculos. E eu acho que ele tem que olhar pra mim, porque senão ele é um otário, Porque eu sou a princesa. Vocês estão entendendo? E a princesa, eu vou achar um príncipe. Olha a expectativa infantil. Olha como é que você se joga pra vida. Eu sou uma princesa, eu sou especial, e ele tem que... A pessoa certa vai aparecer. O acaso, o destino... Deus, relacionamento é uma os coisa, astros. Relacionamento é uma coisa que flui, a hora que for, que Deus quiser, vai aparecer um homem pra mim. É isso mesmo, gente? Sério mesmo, depois que vocês estão ouvindo toda essa... Já dizia o Morrissey, I'm so sorry. Não vai rolar, cara. Não vai rolar, não gente. Vai rolar. Enquanto você... O que é importante? Enquanto vocês ficarem numa posição passiva, achando que o mundo deve para vocês, que é uma atitude de criança, porque a criança que acha, com razão, com uma criança de 5, 6 anos, ela tem que receber carinho, amor, afeto, atenção, ela tem que receber cuidados, ela tem que ser... Por quê? Porque ela é um ser indefeso que está sendo construído para a vida. Até essa idade é ok você achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, tá? Mas depois disso, não. Depois você se torna uma adulta, você achar que o mundo te deve carinho, amor, proteção, afeto e tudo mais, e que você, se você não levantar a bunda da cadeira para correr atrás do que você acredita, que o mundo vai te dar isso daí, porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa especial, porque você é uma pessoa maravilhosa, você acha que só por isso o mundo vai entender que você merece isso daí? Deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer não, gente. E não vai acontecer porque mulheres que nós atendemos vêm se consultar conosco muitas vezes com esta ilusão construída ao longo da vida, que começou lá atrás, quando diziam que ela era princesinha, que diziam que ele era o príncipezinho. Ele cresce nessa ilusão de que ele tem que receber do mundo só. Aí ela vai, cria uma atitude que ela só não precisa fazer nada, basta ela existir. Sim. E aí a pessoa tem que vir. Aí quando ela começa a entender que ela precisa querer mais, ela precisa ter mais clareza do que ela quer da vida e do que ela quer de um relacionamento,
Aí começa a funcionar, porque o óculos começa a mudar, e aí começa aí, de repente, a bombar o nosso WhatsApp de falar que milagre, que mágica, Que que bruxaria é essa que vocês estão fazendo, que agora eu tô, depois que eu comecei a me consultar com vocês, agora a minha vida está mudando. E não tem mágica nenhuma, a gente simplesmente está mostrando para ela, você tem que mudar a sua atitude na vida. Exatamente. E tem um outro lado dessa moeda, que são as mulheres que são fodas, já têm independência. A única coisa que elas não têm é o estudo e o autoconhecimento de relacionamento e o autoconhecimento, né? Mas elas são fodas, têm um bom emprego, são lindas, interessantes, divertidas. E elas sofrem por uns caras que acordam no meio-dia e não faz nada da vida. E aí você olha e fala assim, cara, isso não faz sentido. Mas quando você vai olhar a história de vida dessa pessoa, tá toda configurada para ser assim. Ela precisa de, literalmente, um filho para cuidar. Entende? Então tem tantas nuances. Ela precisa de problema. Ela precisa de problema, né? Porque muitas vezes você dá uma mulher guerreira. E mulher guerreira vive de guerra. E se a mulher guerreira vive de guerra, ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar conta de tudo, inclusive de tentar fazer o cara gostar dela, inclusive de fazer fulano ficar interessado nela. Por quê? Porque ela vive de guerra, ela vive de desafio. Isso. Se a mulher guerreira vive de guerra, até a arte da conquista se torna uma batalha. Sim. E aí vai cair naquilo que eu falei. Relacionamento tem que ser simples, que não quer dizer que é uma coisa fácil, e tem que fluir. Mas se você está fazendo força, porque você transforma isso numa batalha. Qual o motivo de você transformar uma coisa que é para ser? E nós estamos falando aqui de azaração, gente. Nós nem estamos falando de casamento, nem nada. Nós estamos falando de azaração. A mulher que tem que tomar a iniciativa de tipo assim, e aí, bora sair? E aí, que horas que vai ser? Vamos não sei aonde? Aí ela vai decidir onde que vai ser o lugar, o que vão comer, o que vão fazer depois. E o cara... Sem iniciativa. Gente, tá lá de boa, entendeu? Sem atitude, achando que só porque ele é homem, ele nasceu homem. E no Brasil, então, aqui, gente, deixa eu te falar o seguinte. Você nasceu homem aqui no Brasil, os homens parecem que acham que só porque ele nasceu sexo masculino, pronto, eu nasci o príncipe encantado. O princeso. O príncipe que tem que ser o princeso. Nasci o princeso. Que as mulheres têm que vir em cima. Então ele acha, não tem que fazer não nada. Não são todos. Não, gente, nós estamos falando dos embustes. Então, os embustes acham assim, basta eu existir, porque eu sou um cara foda, eu sou um cara maravilhoso, eu sou um cara não sei o quê. As mulheres têm que dar graças a Deus de ter a graça de caírem na minha companhia. Aí ele joga... E aí dela se não aceitar que eu vou de camisa de time e chinelo pro encontro... O embuste, ele joga a tarrafa e vai puxando. E quando ele vai puxando a tarrafa, o que é a tarrafa? Ele pega ali a lista de transmissão e fala assim, oi bebê, vrapt. Aí joga para 10, a 15, e ele vai puxando. Aí daqui a pouco, oi meu bem. Opa, deixa eu ver aqui, separa, vamos puxar vamos dar mais uma meia hora. Vai puxando. Oi, tudo bem? As que não responderam nada, fala, essas daqui vão para outra lista. Deixa eu puxar essas. Ah, tava com saudade de você. Para cá. Aí ele tem dessas daqui, vou jogar a segunda tarrafa. Sonhei com você, capetinha. Aí vai puxando. Essa aqui, ai, nossa, eu tava com saudade, não sei o quê. Opa, vamos puxar pra cá. Essa aqui, ah, não, mas você só entra em contato comigo quando você pensa nessas coisas. Fala, não, essa aqui eu vou empurrar um pouquinho pra lá, essa daqui a pouquinho. Se aqui der errado, eu invisto aqui. Eu vou investir aqui. E vai puxando. Gente, eles vão testando... Só comenta suas fotos de biquíni. Eles vão testando formas de fazer você até puxar aqui, até falar, bora? Aí você vai falar, bora. Aí pronto. Aí você está achando que está arrebentando a boca do balão, que está dando moral para isso daí, e de verdade o cara está ferrando a tua vida. Por quê? Porque ele está te travando. Porque de repente, nesse mesmo momento, tem um outro cara que falou, oi, tudo bem? Você falou, não, eu achei ele cara mais interessante. Sendo que você nem sabe o que quer. E você já devia estar na lista bem assim. Eu não quero um cara que toda vez eu tenho que tomar iniciativa, ou que eu tenho que esperar mais de um dia para ele dizer que está afim de falar comigo. Não. Ou que me avisa em cima da hora. Ou que me avisa em cima da hora que quer me ver. Você não colocou na tua lista. Então o cara jogou, você falou, ah, esse cara aqui mostra interesse. Ah, não, mas o outro é mais bonito. Não, mas o outro beija melhor. Mas o outro não sei o quê. Eu não estou dizendo que você tem que submeter a qualquer coisa. Mas você tem de ter critérios claros do que você quer e do que você não quer da vida e de relacionamentos. Faz sentido?
ou a gente está viajando na maionese. De novo. Senão, vai ficar nessa história de que você não entende por que só vem embuste para cima de você. Porque você, de repente, não está tendo uma atitude clara. E aí vem o mito do amor romântico, dizendo que basta balançar. Sentiu aquele comichão, sentiu o coração ferver, isso é suficiente. Não, o resto, o cara é um crápula, o cara é um bosta. Mas meu coração balança por ele. Então isso é suficiente para eu tentar um relacionamento com o cara que está dando todas as demonstrações que vai te trair, que não vai te tratar com respeito, que vai te deixar de segunda mão. Deixar de segunda mão, que vai transformar a sua vida no inferno, só que você escolher esse cara. A gente nem vai falar isso nessa live aqui, porque já falou. Por N motivos, para ficar nesta merda e nessa miséria emocional, porque no fundo, é conveniente para você ficar assim. Exatamente. E as pessoas acabam, de novo, tendo essas atitudes infantis do tipo, me dê, né? Eu quero. E assim, o relacionamento, o Kleber falou aqui algumas vezes durante a live, cara, o relacionamento é uma construção a dois, ok? É uma construção a dois, é parceria, tá? Então, assim, as pessoas elas acabam ficando muito intolerantes. As pessoas elas acabam ficando muito intolerantes, querendo que as pessoas caibam dentro das caixinhas que elas colocaram e que elas não vão abrir mão nunca de nada. E a lista do par certo para você não é para você ficar intolerante e para você ficar fechada numa caixinha e tudo mais. Até porque, à medida que a gente vai caminhando na vida, essa lista muda. Inclusive depois de casados. Kleber e eu fazemos a nossa lista, nosso projeto de vida, para saber se a gente está olhando para o mesmo lugar, se a gente quer ir para o mesmo lugar. Sempre. E a nossa lista do par certo pra gente. Porque coisas podem mudar pro Kleber, tá fluindo, podem tá mudar pra mim. Que é? Entende? Porque uma coisa a gente já sabe, a gente se ama. Ok, essa é a certeza que a gente tem. E o resto? Sabe? Então a gente precisa colocar os pezinhos no chão, aterrissar no planeta Terra e parar de ser intolerante no sentido de tem que caber na minha caixinha, tem que ser loiro, 1,95 m e tem que ser canhoto e roer a unha e ele tem que gostar da mesma parte daquela música especial pra mim, que quase ninguém conhece, só 3 pessoas, mas porque eu acho que o pau... E tem que ser assim, se não for assim, acabou, não quero. Não é pra isso a lista do par certo. Aí essa lista aí é pra... Porque aí é uma autossabotagem. Uma lista pra te sabotar. Tá bom? Então só pra trazer essa nuance pra promover essa reflexão pra você. Mas é importante ter isso em mente. E aí, se você coloca... o que é importante você levar dessa live? Que apaixonar é bom, apaixonar é fundamental, acho que apaixonar é gostoso pra caramba. Apaixonar é gostoso pra caramba. Mas apaixonar pela pessoa certa, pela pessoa que tem o potencial de ser a pessoa certa na tua vida, é mais gostoso ainda. É melhor ainda. Porque você aí só soma. E aí você sabe que depois que passar o fogo da paixão, vai ter algo mais para sustentar essa relação. E essa parte é boa pra caramba. Agora, se você não tem claro isso, você vai, quando acabar a paixão, vai tudo embora, porque você construiu uma relação baseada numa ideia de um mito de amor romântico que surgiu na Idade Média, que era uma outra realidade, que as pessoas vendem, porque isso só existe até hoje, do jeito que está até hoje, que é desde a Idade Média, porque vende. A Disney ganha dinheiro com isso. As livrarias ganham dinheiro com isso. A Netflix ganha dinheiro com isso. A gente assistiu aquele filme, qual foi aquele filme? Tudo por Amor, aquele do soldado que junta com a mulher lá. E nossa, esqueci o nome. Esqueci o filme, Continência do Amor. A gente assistiu o filme Continência do Amor. Depois você procura na Netflix aí se quiser assistir. Pronto, mito do amor romântico puro. A mulher, o cara embucha, esse cara, e eles acabam se apaixonando e no final o amor resolve. Ai, gente. Então, assim, o amor é importante. O amor é foda. Mas não é tudo. Mas o amor não é tudo. A gente tem que entender que existe
algo muito maior e mais profundo em uma relação que o amor, que é o que você e a outra pessoa vão construir juntos. Querem da vida e vão construir juntos. E isso não é depois que está apaixonado e depois está envolvido, não. Isso daí você já tem que chegar de cara e falar, eu quero isso da vida. E a pessoa vai olhar e falar assim, eu quero isso aí também e eu quero mais. Ou ela vai falar, isso eu não quero. Quem viu a história, quem viu nos nossos stories de ontem, a gente colocou o exemplo, a Agatha colocou, né? No caso, do ator francês lá, que chegou, que ele foi conhecer uma americana e dispensou a mulher. Por que ele dispensou a mulher? Porque a mulher não bebia e tinha intolerância a glúten. Ou não comia glúten. Não comia, nem quer dizer que ela tinha intolerância, não comia glúten. O cara dispensou. E ele não era um Zé Ruela, não, e ela também não era um Zé Ruela. Independente Esquece o julgamento. De você achar bom, ruim, certo ou errado. Esquece o julgamento. O fato é, esse cara sabe o que quer. Ele sabe que ele quer uma mulher que beba com ele. E ele sabe que ele quer uma mulher que no dia que ele chamar, vamos comer uma macarronada? Ele vai falar, vamos comer na hora a macarronada. Então ele sabe o que ele quer da vida. Ele está 1000 passos na sua frente. Você que não sabe nem o que espera de um relacionamento. Quanto mais de um par. Então se ele está certo ou se está errado, é questão dele. Mas o fato é que ele sabe bem mais o que ele espera de um relacionamento que a grande maioria de vocês. Gente, tô com sede hoje. Dá a ver com o assunto, né? Do nada. Faz sentido? Faz sentido? Bom, eu acho que é importante vocês guardarem isso. Querem entender mais sobre as dinâmicas de relação? Sobre como construir um relacionamento foda? Como parar de ser feita de trouxa em relacionamentos furados? Como parar de cair em ciladas amorosas e ser manipulada por embustes e se sentir uma pessoa vazia, ou uma pessoa que quer algo mais da vida, mas não consegue? Quer entender? Então, segue a gente. Acompanhe os nossos conteúdos. Em todas as redes, galera. Nós temos Instagram, lá. TikTok, nós temos YouTube. Sigam a gente nos nossos canais, que cada canal a gente pode algumas. Por exemplo, no Tok Tok aqui, as lives não ficam salvas. Então tem que ir no IG. Aí a pessoa gosta de assistir, mas às vezes é 1 hora, eu quero assistir mais rápido. Tem que ir pro YouTube, porque no YouTube é que você assiste no 1.25, 1.50, eu assisto tudo no 1.75. Então eu entendo quem assiste acelerado, tá? Porque eu sou acelerado, né? Tá? Diga hoje, a Agatha postou uns stories, me flagrou lá malhando, eu sou assim, eu sou ligado na tomada, eu acordo de manhã e já vou malhar e tudo mais. Então eu sou assim, mas ela é diferente. Mas quer entender mais sobre isso? Sigam a gente, fiquem ligados. Quer entender um pouco mais? Faça suas perguntas. Quer entender um pouco mais? Manda um direct pra gente. Nós temos vários produtos, nós temos atendimento, tem mapeamento de campo, nós temos cursos, tá? Nesse mas momento... ó, só os conteúdos já vai te abrir assim a cabeça. Imagina se você assiste os conteúdos, faz essa introdução, né? E segue a gente. Se achar assim, eu quero algo mais, quero aprofundar, quero entender, ou não quero perder tempo, chama a gente que a gente explica tudo o que é possível. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer na sua vida é você fechar essa live e tocar a sua vida do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aí tem um problema. Você perdeu seu tempo e você fez eu e a Agatha perdemos o nosso tempo. E isso é muito sério, porque nós estamos falando da sua vida, nós estamos falando da nossa vida. E quando a gente senta desse lado aqui, a gente está disposto a dar o nosso máximo, os nossos 100% dentro desse momento. Então, você desligar e não fazer nada, você está dizendo, eu estou conformado com a vida que tenho. Então, vou voltar a falar, não reclame do que você tem, porque você não sabe o que quer. A gente passou um monte de conteúdo, tenho certeza que fez um monte de clique para você, e você está dizendo, não, eu prefiro ter essa vida porque eu ganho alguma coisa tendo essa vida. Mas você quer mudar a sua vida? Você quer? Então, fecha essa live, faz uma reflexão. Você acha que a gente pode contribuir mais alguma coisa? Entre em contato. Não, vou maratonar o canal, depois eu vou entrar e falar. Não tem problema, fica ligado. A gente sempre está soltando live e tudo mais. Nesse momento as lives são às quintas-feiras às 20 horas. E não necessariamente todas as lives vão ficar gravadas. A gente já avisou isso um tempo atrás, nós passamos um tempo tirando lives do ar. Elas, às vezes elas ficavam 24 horas e tinha horas que elas simplesmente terminavam aqui, a gente fechava e ia embora. E nós vamos voltar nesse ritmo, porque nós passamos um tempo sem fazer live, porque nós estamos preparando um material muito especial, um conteúdo legal. E neste momento nós estamos com as lives ficando e tudo mais, mas em breve vai aparecer assim,
Manual da Vida Incrível, live tal hora, e a live não vai ficar gravada. Isso daí é para garantir. Por quê? Porque aí, se o senhor achou esse conteúdo foda, eu vou te dizer, vai ter live que vai ser mais foda ainda. Por quê? Porque vai ser conteúdo que nós vamos terminar, salvar, editar e vai virar um módulo, uma aula, alguma coisa de um curso nosso. Então, fiquem atentos, ativa seu sininho, ativa sua notificação. Você que está vendo a gente aí do YouTube e tudo mais, marca no sininho, marca a notificação, clica no compartilhar, segue a gente. O que é importante? A gente está aqui para dar condições de você ter um relacionamento foda. Sair de relacionamentos fodidos para ter um relacionamento foda. É isso que a gente se dispôs a fazer quando a gente criou esse canal. Beleza? E a gente se vê então na próxima quinta, não é isso? Próxima quinta. Então tá bom, então. Um beijo, um queijo. Beijo. E até mais. Até mais. Tchau. Até a próxima. Epa, aqui eu sempre